Fala galera, eu vou responder uma pergunta aqui nesse vídeo, que é a seguinte. Professor, com base na sua experiência de mais de 20 anos como investidor, qual é o indicador mais poderoso que existe para investir? Então vamos lá, esse é o tema da aula de hoje, do vídeo de hoje. Se eu tivesse que escolher apenas um indicador e jogar todos os outros fora, no lixo, qual seria o meu indicador preferido? Primeiro eu vou mostrar para vocês o seguinte, como esse indicador realmente é poderoso. Nesse gráfico aqui, o que a gente tem? A gente tem uma série histórica de 1995 até janeiro de 2000. Você percebe o seguinte, olha só, né? Essa linha vermelho, marrom aí, né? Meio cor de barro molhado, é o Ibovespa, tá? É o índice Ibovespa. E essa linha amarelinha aí, amarela, marrom também, claro, não sei que cor, bege, que cor é essa, estagiário? Bege? Tá bom. IBRX100. IBRX100 é também um indicador da Bolsa de Valores que pega as 100 principais ações da Bolsa. Você vê que o IBRX100 vai muito melhor do que o Ibovespa, né? Agora, olha só como esse indicador é poderoso. Se a gente fizesse uma carteira só com esse indicador, olha só o resultado dele. Essa linha azul aí bombando é uma linha que só segue esse único indicador, né? Dando aí uma surra completa nos outros indicadores da Bolsa. Só para você ter uma ideia, se você colocasse 10 mil reais em 1995 em qualquer uma dessas carteiras teóricas, obviamente isso aqui é um estudo, né? Você teria no Ibovespa, teria 500 mil reais. No IBRX11, você teria 900 mil reais. Teria quase o dobro. E seguindo apenas esse indicador aqui da linha azul, você teria 2 milhões e 200 mil reais. Então, para você ver o poder que esse indicador tem. Então, vamos lá falar um pouco mais sobre ele. Deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Vicente Guimarães, sou doutor em Economia, fundador e CEO da VG Investimentos. Eu já estudei muito sobre indicadores, já dei aula sobre finanças em pós-graduação, em faculdade, sobre finanças corporativas, sobre gestão financeira. Então, de indicador, eu tenho certeza que eu entendo, tá? Sem dúvida, esse é o meu indicador preferido. Se eu tivesse que escolher apenas um indicador para trabalhar na minha vida de investidor, seria esse indicador, tá? E ele me ajudou a chegar à liberdade financeira com 42 anos. Então, vamos lá. Nesse vídeo, eu vou trazer para você o quê? Eu vou explicar esse indicador, como é que você vai calcular esse indicador, como é que você, mais importante, como é que você vai usar, onde você pode conseguir esse indicador na internet, né? Em que site que você pode conseguir esse indicador de forma fácil e gratuita, e mais ainda, eu vou falar também de outros indicadores associados a esse que também são muito importantes, tá? Ele sozinho já faz o trabalho, mas se você usar esses indicadores associados a ele, você vai muito mais longe. Então vamos lá? Aí entra aquela vinhetinha, ficou legal aquela vinheta. Ficou bacana. Então, o nosso indicador é o Dividend Yield, também conhecido como yield para os íntimos, né? Para quem é mais chegado, yield. O que é o Dividend Yield? Vamos entender de forma, sem usar matemática, seria uma proporção entre os dividendos pagos pela ação e o preço da ação. Quanto em percentual que você recebe por cada real investido? É mais ou menos isso. Mas eu vou te ensinar a calcular o Dividend Yield. Por que ele é importante? Porque muita gente se engana. Às vezes, você tem aí no caso aqui, vamos dar um exemplo, a empresa alfa e a empresa beta. A empresa alfa pagou R$ 2,50 de dividendos e a empresa beta pagou R$ 1 de dividendos. Muita gente vai olhar e falar assim, a empresa alfa paga muito mais dividendos, Vicente, eu vou comprar ações da empresa alfa. Errado, Pimpolho, tá errado, tem nada a ver. O fato dela pagar um dividendo por ação mais alto não significa que ela paga mais dividendos pelo valor investido. Então você tem que saber também uma coisa, tem que saber o preço da ação. Quando você olha o preço da ação, o que acontece? A ação da empresa alfa custa R$ 50 e a ação da empresa beta custa 5. Então, quando você faz uma proporção do dividendo recebido e o preço da ação, é isso aqui que você tem. Ó. Você tem 5% na alfa e você tem 20% na empresa beta. Ou seja, para cada real investido na empresa beta, você ganha 20% de dividendos. Isso aqui, essa proporção que é o nosso querido e amado Dividend Yield. Tá? Como calcular o Dividend Yield? Então é importante você entender a fórmula para você entender todas as questões que vêm depois da fórmula, tá? Se bem que você consegue esse indicador de graça na internet de forma tranquila, mas é importante você conhecer como ele é gerado. Preste atenção, porra! Tá ligado, meu filho? É a soma dos dividendos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço da ação, tá? Não é o último dividendo. A pessoa fala, Itaúsa pagou 1 centavo, é uma porcaria. tem que pegar todos os dividendos pagos pela Itaúsa, pelo Itaú, tem que somar tudo nos últimos 12 meses e dividir pelo preço da ação, tá? Preço da ação hoje.
aí você vai ter o dividend yield, ok? Vamos mostrar aqui no vídeo para vocês, ó. Você tem uma linha do tempo, temos o dia de hoje e a gente pega 12 meses para trás. Então a gente vai pegar, teve 20 centavos aqui nesse mês, no outro mês a empresa pagou 15 centavos, no outro mês a empresa pagou mais 15 centavos. Total, 50 centavos, né? É isso aí. Faltou a quinta série? Tá, agora vai sentir falta nesse vídeo. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Olha só, somando vai dar 50 centavos nos últimos 12 meses. O preço da ação hoje é quanto? R$5. Tá aqui no cantinho direito aqui, ó. Então, fica fácil de calcular. O dividend yield é 50 centavos, dividido por 5 vai dar 10%. Bota na calculadora aí, meu filho, que vai dar certo, vai dar 10%, tá? Por isso que é importante você entender a fórmula, porque você vai entender agora o que vai afetar o dividend yield. Muita gente não entende isso. Aí fica fazendo bobagem no investimento, fica reclamando que tá dando tudo errado. Primeira coisa que afeta, obviamente, a soma dos dividendos pagos. Então, se a empresa aumentar o dividendo, obviamente, o dividend yield vai aumentar, né? Como está na parte de cima da fração, né? O que está na parte de cima, se aumentar, aumenta o dividend yield. Lembra da quinta série? Eu falei da quinta série, né? Vou falar várias vezes hoje aqui. Por que eu tenho que aprender essa porcaria de fração? Então é para isso, meu pequeno pimpolho. Para isso. Então os dividendos pagos afetam, obviamente, o dividend yield. O preço da ação também afeta. Só que o preço da ação ele afeta do contrário. Se o preço da ação subir, o dividend yield cai. E se o preço da ação cair, o dividend yield aumenta. Por quê? Ele está na parte de baixo da fraçãozinha. Tá vendo aí? Então, isso aí, tá? A aritmética pura. Essa relação do preço é muito importante, tá? E, finalmente, outro fator que afeta o dividend yield é o tempo. Tá? Lembra que são os últimos 12 meses. Então, vou explicar para você, porque muita gente não entende essa relação do tempo com o dividend yield. Olha só, estou jogando na tela para você. Lembra que a gente tinha 3 pagamentos nessa ação, um de 20 centavos, um de 15 e um de 15. E tem a data de hoje. Só que o tempo vai passando, concorda? Então, esse pagamento de 20 centavos aí, no mês seguinte, ele já está na bordinha ali, já está quase saindo, né, do cômputo. Ó, que palavra bonita, hein? Cômputo. Depois olha no dicionário o que é cômputo, tá? Pipolinho. No próximo mês, esse 20 centavos já vai estar fora da conta, né? Você já tá vendo aí que já está fora. Então, a gente tem apenas 30 centavos na conta. Então, o cara vai calcular, vai dar 30 centavos dividido por 5, que é o preço, né? Vamos supor que o preço não mudou, tá? Vai dar 6% de yield. Aí o cara vai falar assim, meu Deus, o que houve com a empresa? A empresa parou de pagar dividendo, pagava 10, agora vai pagar 6, vai quebrar, né? Aí ficam as pessoas desesperadas, né? Não entendendo por quê. Não aconteceu absolutamente nada. A única coisa que aconteceu foi o tempo passou e aquele pagamento que estava contando nos 12 meses parou de contar. Então agora, 6%, mesmo que a empresa anuncie lá, ela anunciou que vai pagar 30 centavos daqui a 2 meses, mas ainda não pagou, então não conta, só vai contar o que ela realmente já pagou, tá? Só vai contar o que ela já pagou, ok? Então, esse 30 centavos aqui não conta ainda. Entendeu a importância do tempo para o dividend yield? Então, fica ligado aí para não ficar afobado. Tem empresa que paga dividendo uma vez por ano só, paga 2 vezes por ano. Então, às vezes, um desses pagamentos deixa de contar nos 12 meses, só conta um, aí o dividend yield acaba sendo muito afetado. Então, preste atenção nisso aí para você não cair não tomar decisões erradas por causa disso. Agora, é importante, onde é que eu encontro o dividend yield das ações? Não quero calcular, né? Aprendi como é que calcula, mas eu quero achar na molezinha. Cara, tem vários sites de indicadores que você pode usar. Essa aqui é uma informação pública, gratuita. Então, por exemplo, tem o site fundamentos.com.br. Não tem nada a ver com o site, não conheço, não sei quem é, mas tudo bem. Eu acho bem facinho de usar. Você chega aqui, ó, bota nessa caixinha aqui, com a setinha, você vai lá, escreve o nome da ação, Banco do Brasil, clica em exibir, pronto, aparece lá os indicadores, inclusive aqui o dividend yield, que estou dando um zoom para você, pequeno pipolinho, a 9,3% o dividend yield do Banco do Brasil. Você pode fazer isso com todas as ações, ir lá e pesquisar. Próximo ponto. Como usar o dividend yield? Agora que é importante, né? Saber calcular, saber onde que acha, ok, mas saber como é que se usa, isso que é mais importante. Então, primeiro ponto, usar como indicador de qualidade. Pensa bem, se a empresa paga dividendos, se a empresa tem dinheiro para te dar, pagar o pagamento do lucro, ela tem capacidade, ela é lucrativa, ela é rentável, ela tem bom caixa, ela é geradora de caixa, então ela consegue pagar dividendos. Então, isso em si é um indicador muito forte de qualidade.
rentabilidade. Empresas que pagam dividendos com consistência geralmente são empresas que geram muito caixa, que têm muita rentabilidade, têm muita lucratividade, empresas boas. Então, empresas com dividend yield acima de 6% são aquelas empresas que geralmente os investidores que investem com foco em dividendos buscam dividend yield acima de 6%. Você vê aqui esse gráfico que a gente já mostrou no começo, né, do vídeo, né, onde a gente vê o resultado desse indicador aqui, que é o dividend yield, na linha azul. Esse gráfico aqui, ele mostra o resultado de uma carteira teórica usando o dividend yield acima de 6%. Apenas isso, apenas ações com dividend yield acima de 6%. Quando a ação, o dividend yield caiu de 6%, ela foi alterada, foi trocada por outra que tinha 6%. Então, manteve-se sempre uma carteira apenas com ações com dividend yield acima de 6% e teve esse resultado que você está vendo aí. Esse resultado aí que praticamente deu um resultado 4 vezes maior, né? Mais de 4 vezes maior do que o Ibovespa. E isso não acontece só no Ibovespa, acontece também na Bolsa Americana. Esse gráfico aqui é muito legal. Ele mostra para você que a performance de $100 investidos nessa estratégia, em cada uma dessas estratégias aqui, de 1972 até 2013. Então é tempo pra caramba aqui, né? Deve estar uns quase 40 anos, né? 40 anos, tempo pra caramba. Então $100 investidos numa carteira apenas com empresas de dividendo, essa linha roxinha aqui, ó, é empresas que pagam dividendos crescentes, né? Esse $100 virou $6 mil, vai? 5.997, $6.000. Os mesmos $100 investidos em empresas que pagam dividendos, são todas pagadoras, todas as ações pagadoras de dividendos, né? Que pagam dividendos, foi para $4.131. Agora, se você colocasse esse dinheiro na Bolsa Americana em empresas que não pagam dividendo, essa linha verde aí está te apontando, $100 teriam virado os $264. Então, mostra para você a importância do dividend yield, do dividendo, né? E como essas ações têm qualidade e como elas também fazem a sua carteira crescer no longo prazo. Outra coisa importante, o uso importante do dividend yield é como indicador de preço e valuation. Lembra que o preço está dentro do indicador? Né? Está lá dentro, né? Eu falei, quando o preço aumenta, o indicador cai. Quando o preço cai, o dividend yield aumenta. Então, se você tem uma ação com o preço caindo, quanto mais barato você comprar aquela ação, maior vai ser o seu dividend yield. Então, recentemente, aqui, estamos aqui em outubro, né? Ou 3 de outubro de 2024. Recentemente, o Bradesco estava R$ 12,00, 12,50. Um exemplo para você. Estava com dividend yield de 10%, porque o preço estava baixo. Quem for comprar hoje, a ação está próxima dos 15, está acima de R$15, já vai ganhar 8% de dividend yield. Por quê? Porque o preço aumentou e o dividend yield caiu. Entendeu? Então, como indicador de preço e valuation, ele é muito utilizado também. Muita gente até usa essa fórmulazinha aqui, ó. Ações com yield abaixo de 6% tá cara, eu não vou comprar. E ações com yield acima de 6% estão baratas. Lógico, é uma visão mais simplista dessa questão, mas eu já vi muita gente no mercado usar essa fórmula aqui e dá certo, como a gente viu lá no... Por exemplo, você tem aí uma série de ações, né, nessa tabelinha. As ações, por essa visão, as ações que têm um dividend yield acima de 6% são ações baratas e aquelas que têm um dividend yield abaixo de 6% são ações caras. Por exemplo, você pega a B3, está com um dividend yield de 3,83%. Se o preço da B3 cair, o dividend yield dela vai subir para 6%, 7%, aí ela vai ficar barata. Entendeu? É assim mais ou menos que alguns investidores usam o dividend yield como uma forma de identificar ações baratas e ações caras. Você também pode usar o dividend yield como preço teto, como indicador de preço teto. Como é que faz isso? Qual é o preço que o dividend yield da ação será 6%? Esse é o preço teto. Então é uma forma de você fazer o valuation da ação. Muito simples, muito fácil de fazer. Simplesmente assim, abaixo do teto, a ação está barata. Abaixo do preço teto, a ação está dando mais de 6% de yield e está barata. Então como é que você faz isso? Preço teto usando o dividend yield. É muito simples. Preço teto é igual ao dividendo pago nos últimos 12 meses dividido por 6%. Essa é a formulinha. Eu quero saber, né, nessa relação dividendos pagos 6%, qual é o preço teto? Então, você tem preço teto igual dividendos pagos, 6% nada mais é do que 6 dividido por 100. Sabia disso, Pimpolho? Faltou a quinta série, né? Eu sei. Aí, 6 dividido por 100. Só que aí você pode agora inverter, né? Você pode o dividendo pago multiplicado por 100 dividido por 6. Pessoal que não está gostando de matemática vai aprender agora. Preço teto é igual os dividendos pagos nos últimos 12 meses
vezes 16,66. Aí a vida toda é 66, tá? E aí você vai ter uma forma simples, fácil de calcular o preço teto. Vamos ver um exemplo? Vai ficar mais fácil. Exemplo, BB Seguridade. O preço da ação hoje está R$ 35,00. Dividend yield hoje, 7,5%. A ação está barata? Se você olhar pelo dividend yield, sim, né? O dividend yield é 7,5%. É maior do que 6%? Claro que é. Então a ação está barata, né? Se a gente pensar por essa ótica do dividend yield. Agora, essa é a questão. Até que valor eu posso comprar a ação? Ou seja, se ela for para R$40 eu continuo comprando? Se ela for para R$45 eu continuo comprando? O dividend yield vai continuar 6%? Entendeu? Essa é a relação que a gente quer fazer. Qual é o preço teto? Qual é o preço limite para eu poder comprar e eu ganhar 6% de dividend yield? Então é fácil de calcular. Com a nossa formuleta lá, né? A gente sabe que o dividendo por ação é 2,62. É só você calcular 7,5 de 35,03, só você multiplicar. Quanto que é 7,5 de 35,03? Vai dar 2,62. Igual dividendos pagos nos últimos 12 meses vezes 16,66. Muito fácil, só multiplicar 2,62 por 16,66 vai dar 43,66. Esse é o preço teto. A gente pode fazer até a prova dos 9 aqui, ó. Você pegar 2,62 dividir por 43,66 vai dar 6%. Ou seja, interpretação, até R$ 43,66 eu posso comprar ação que eu vou ganhar 6% de dividend yield. Acima de 43,66, se a ação chegar a R$ 44, eu já vou ganhar um dividend yield abaixo de 6%. Então, essa fórmula te traz o preço teto. O preço teto é aquele preço até onde você compra. Acima do preço teto você já não compra, tá? Então, é uma forma fácil de fazer um valuation da ação e ter na sua carteira também. Além do dividend yield, você tem que considerar outros fatores, tá? Como, por exemplo, a consistência no pagamento de dividendos, o histórico de dividendos, se a empresa vai continuar pagando dividendos. Então, não adianta você olhar somente o dividend yield alto. Isso pode enganar muito você e já eu vou mostrar para você como você pode evitar essas armadilhas, tá? Outra coisa que é importante é você entender a política de dividendos da empresa e entender se houve alguma mudança nessa política. Porque vira e mexe, a empresa paga bons dividendos e de repente ela para de pagar dividendo. Se você está olhando só para o dividend yield, você não vai estar atento a essas questões que são qualitativas. Você tem que pegar o relatório e tem que ler. Então você tem que ter uma casa de análise, como a VG Research, te ajudando, né, a identificar esses problemas aí que podem ocorrer nos dividendos das ações. Tivemos várias ações aí que tinham bons dividendos e pararam de pagar. Um exemplo é a AES Brasil, aquela empresa antiga AES Tietê, empresa de geração de energia, que pagava bons dividendos e de uma hora para outra ela parou de pagar dividendo. Então muita gente ficou aí com a ação, um monte de ações na carteira sem receber dividendos. Agora a gente vai entrar numa parte muito importante. Tá com sono? Toma um Red Bull aí, toma um café, tira a criança da sala, chama o cachorro, chama a esposa, que agora vai ficar importante, vai ficar legal. Indicadores associados ao dividend yield. Dividend yield projetado. Mais importante do que o dividend yield é o dividend yield projetado. E vou explicar rapidinho. O dividend yield projetado, ele te mostra a relação do dividendo projetado esperado para o próximo ano em relação ao preço da ação hoje. Ou seja, é uma projeção dos dividendos. O dividend yield normal, você está vendo na tela aí, né? Ele olha para o passado, ele está pegando o que foi pago nos últimos 12 meses e está trazendo para você, ou seja, você está olhando pelo espelho retrovisor. Quando você olha para o dividend yield esperado, projetado, você está olhando para frente, você está olhando pelo para-brisa. Lógico, é uma projeção, alguém fez essa projeção, alguém fez um estudo, projetou o dividendo e está trazendo para você esse dado. Então é a projeção de dividendos para o próximo ano, que serão pagos ou espera ser pago, dividido pelo preço da ação. Então é um indicador muito mais poderoso e importante até do que o dividend yield. Por quê? Qual é a importância do yield projetado? Olha só isso aqui. A Auren Energia, antiga CESP, é uma empresa que tem um dividend yield de 18%. Estagiário aqui até regalou o olho, né, estagiário? Tá doidinho, né? Tá doido pra comprar a Auren, né, estagiário? Senta, porra. Vou comprar. Calma aí, senta aí, pô. 18% é o dividend yield, estagiário. Agora, olha só como é que você não cai da armadilha. Você vai olhar dividend yield 18% e fala: Meu Deus, vou comprar agora, Viceitinho, tá muito bom o dividend yield. Só que não. Só que o dividend yield projetado da Auren
é de apenas 3%. Projetado por quem? Pela VG Research. A empresa anunciou, ela falou: Não vamos pagar mais dividendos tão bons. a gente vai focar no crescimento, a gente vai focar em reduzir dívida, a gente vai focar na rentabilidade. Então, eles decidiram reduzir o dividendo. Não vão pagar esse dividendo todo. Muita gente está comprando ação com a esse preço, achando que vai ganhar um caminhão de dividendos, só que não vai ganhar. Dividend yield esperado, 3%. Tô dando até uma... Né, estagiário? Tô dando aqui um spoiler aqui da carteira, né? Não pode, mas tudo bem. Só para você entender a importância do dividend yield esperado. Como é que eu faço para encontrar, Vicentinho, o dividend yield projetado, o dividend yield esperado? Aí que tá, né? Aí que a porca torce o rabo. Porque é bem mais difícil, né? Você não consegue achar na internet indicadores assim tão fáceis como esse. Por quê? Porque são análises, projeções feitas por especialistas do mercado financeiro, por empresas. E essa análise custa caro e geralmente é direcionada para a base de clientes daquela instituição financeira ou daquela casa de análise. Então, a melhor forma que você tem de ter acesso ao yield projetado é você acessar através de casas de análise, como a VG Research, por exemplo. A nossa carteira VG VIP, sabia, estagiário? VG VIP, ela tem projeção de dividendos, de dividend yield para mais de 100 ações e fundos imobiliários. Então lá você tem tudo de mão beijada. Mão beijada não, porque você paga um dinheirinho lá. É baratinho, vale a pena. Menos de R$2 por dia você está comprando aí uma carteira bacana com dividend yield projetado. Então vale a pena, porque te poupa muito esforço, trabalho e você não vai cair em furado. Dividend yield on cost. Olha só, é um indicador que quase ninguém conhece, mas é muito importante também. É a relação entre os dividendos que você recebe e o seu preço médio pessoal. O seu preço médio pessoal. Então a formulinha é essa aqui, ó. Qual é a diferença do dividend yield on cost? É que em vez de você dividir os dividendos que você recebeu pelo preço da ação hoje, você vai dividir pelo seu preço médio pessoal, para saber quanto que você está ganhando de dividendo em cima daquela ação. Isso que é importante. Não importa se a ação está pagando 10%, 20%. Importa quanto que você está recebendo. Se o seu preço médio é baixo, você vai receber muito mais dividend yield do que a pessoa que está comprando agora. Então, exemplo aqui. Essa aqui é a ação do BB Seguridade. Então, o dividend yield dela hoje, você comprar hoje e pagar R$35, você vai ganhar um dividend yield de 7,5%. Né? Hoje, lembrando que nós estamos em 3 de outubro de 2024. Tá? Então, 7,5%. Só que o pequeno pimpolho que seguiu lá a carteira da VG e comprou por R$20 lá em 2021, 2022, né, que a ação chegou a R$19, uma barganha total e absoluta, né? Quem comprou a R$20, qual é o dividend yield on cost dessa pessoa? A gente pode calcular. Primeiro a gente vai pegar aqui a soma dos dividendos pagos nos últimos 12 meses, que é 7,5 vezes 35. Vai dar 2,62. Então, 2,62 dividendos pagos nos últimos 12 meses. A gente vai pegar esse valor e vai dividir pelo preço médio. Então, o dividend yield on cost desse investidor vai ser 2,62 dividido por 20, vai dar 13%. Então, quem compra hoje está ganhando 7,5% e esse investidor tem 13% de dividendo. Essa aqui é a ideia. Você ter um dividend yield on cost muito maior. É por isso que é importante comprar barato. Quando você compra barato, você compra mais dividendo. Você está investindo em ações que vão te pagar mais dividendo. Outro indicador muito importante para você não cair em furada é o indicador dividend yield histórico, tá? Também ele olha para o passado, obviamente, mas você consegue entender qual é o histórico da empresa. Se a empresa é uma boa pagadora de dividendos, se ela pagou dividendos com consistência, é a média. Por exemplo, Bradesco. Pega o Bradescão aqui. Olha o gráfico de dividend yield histórico do Bradesco. Esse gráfico aqui é do site Status Invest. Você tem a média do Bradesco é de 4,58, mas o dividend yield atual é 10%. Então você pode ser a compração pensando que vai ganhar 10%, talvez não ganhe, né? Tem que ver o que aconteceu. Por que o dividendo aumentou tanto? Será que o preço caiu? Será que a empresa começou a pagar mais dividendo? O que aconteceu? Então você tem que entender essa relação aqui do Bradesco. Por que hoje ela está pagando um dividendo tão maior do que a média? Outro exemplo, EasyTech. Você percebe aqui que lá no ano de 2017 ela pagou um caminhão de dividendos, 17% de dividendos. Só que se você pegar a média de dividendos é 4%. Eu lembro que nessa época muita gente estava comprando ações da EasyTech achando que ia ganhar muito dividendo. Lembra o caso da Auri que eu falei atrás, né? Um pouquinho atrás? Quem comprou a EasyTech aqui se deu mal, porque no ano seguinte ela pagou 2%, no outro ano ela pagou 0,27%, no outro ano ela pagou 0,69%. Ou seja, o cara comprou achando que ia ganhar um caminhão de dividendos e não ganhou absolutamente nada. Então é legal você olhar o gráfico histórico para você entender se aquele valor ali que veio está muito fora da curva.
tá? E se aquilo vai se manter no longo prazo. Mais importante do que o dividendo alto é o dividendo consistente, ok? Então por isso que esse indicador é importante. Dividend Yield turbinado. Esse indicador, então, ninguém conhece. O que é Dividend Yield turbinado, Vicente? Que maluquice é essa? Complicou. Olha só, o dividend yield turbinado, ele considera os dividendos normais da ação, pagos pela ação, mais os dividendos turbinados gerados por opções. Então você soma os dois e dá o dividend yield turbinado. Em alguns casos é possível você dobrar o dividendo da ação, o dividend yield da sua ação. Exemplo, essa tabelinha que você está vendo agora, ela traz o dividend yield projetado para 2025. Essa projeção foi feita pelo banco BTG Pactual, tá? Não tem nada a ver com a BG Research, não me responsabilizo, inclusive não é recomendação de compra, tá? Para de pensar que tudo que a gente bota aqui é recomendação de compra. Pô. Tá me ouvindo? Tem como não ouvir? Cala a sua boca! Então o que você percebe aqui? Tem em amarelinho o dividend yield projetado. Essa setinha branca está mostrando para você quanto que você pode ter de dividend yield turbinado. Por exemplo, Petrobras está em 6º lugar. Ela pode passar de 10% para 24%. O Banco do Brasil pode passar de 11% para 18%, com opções. Então isso aqui é o dividend yield turbinado. Isso vai gerar uma enorme diferença na sua carteira, tá? Então, dividend yield turbinado é isso, é o dividend yield normal, mais o gerado por opções. Como usar opções de forma segura? Como turbinar o recebimento dos seus dividendos? Eu vou te ensinar isso aqui totalmente grátis. Gratuitamente. Operações zero risco, super seguras que eu faço no meu dia a dia, que eu uso e ensino para os meus alunos. Tem mais de 5.000 alunos que já usam essas estratégias de forma consistente, ganhando dinheiro de forma consistente, sem correr risco. Eu vou te ensinar, eu vou te pegar na sua mão, na maratona de dividendos turbinados. A gente vai fazer juntos uma operação, você vai ver como é fácil, como é simples de fazer e como não tem nenhum tipo de risco. Então, se inscreva, tá aparecendo aí o QR Code na tela, em algum lugar aqui, ó, em algum lugar aqui na tela. Aqui é o QR Code, meu filho, like no QR Code, se inscreva para participar junto comigo, para você entender um pouco mais de opções, como é que funciona e você perder o medo das opções. Tá? As opções são um instrumento muito importante, pode te ajudar muito na sua jornada de investidor. Pessoal, é isso aí. Um forte abraço para você. Se você gostou do vídeo, né? Ficou até aqui ao final, que bom que você quer adquirir muito conhecimento. Deixa sua curtida, já me segue aqui também no YouTube. Ativa lá o sininho da notificação, o Pequeno Pimpolho, não se esqueça. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, suas redes sociais, aquele seu amigo lá que não entende muito bem o que é dividend yield. Tamo junto nessa jornada rumo à liberdade financeira. Um forte abraço. Até a próxima. Valeu!